Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e hoje começamos um novo curso de SQL, uma linguagem de programação para bancos de dados. Neste nosso curso de SQL vamos utilizar o produto SQL Server da Microsoft, por isso a linguagem SQL ela vai ter um sabor um pouquinho diferente. Tá? Nós vamos utilizar, na verdade, o TSQL da Microsoft para estudar os comandos básicos do SQL. Tá? Nós teremos também uma outra série de videoaulas na qual estudaremos o SQL aplicado ao banco de dados MySQL, que é muito comum e popular também, por isso não deixe de conferir essa outra série de videoaulas. Bom, então vamos à obra. O que é o SQL? O SQL é Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. Ela é uma linguagem padrão para acesso a banco de dados. Essa linguagem é usada em inúmeros sistemas, como o MySQL, o SQL Server que vamos utilizar, Oracle, Sybase, Access DB2, PostgreSQL e muitos outros, Firebird, daí por diante. Tá? Cada um desses sistemas usa uma espécie de dialeto, tá, do SQL. O SQL com alguma modificaçãozinha pequena, como por exemplo o TSQL, Transact SQL, ou SQL, tá, Transact SQL, que é utilizado no SQL Server, ou PLSQL da Oracle, ou Access que utiliza o JetSQL. Então cada um deles utiliza o SQL padrão, que a gente vai estudar, com algumas modificaçõezinhas. Então esse nosso curso, frisando bem, ele é um curso no qual vocês vão aprender o SQL padrão, só que aplicado ao produto da Microsoft SQL Server. Então haverá algumas pequenas modificaçõezinhas em alguns comandos. E é por isso que nós teremos também uma outra série de videoaulas mostrando o SQL aplicado a outros bancos de dados, como por exemplo o MySQL. Ok? Prosseguindo, quais são as funções do SQL? Então, o SQL é uma espécie de linguagem de programação. Então, a função principal é o acesso a dados em um SGBDR. O que é um SGBDR? O SGBDR é um sistema gerenciador de banco de dados relacional. Tá? Então, é um sistema que permite o acesso a um ou mais arquivos de bancos de dados. O SQL também permite definir os dados no banco de dados e manipulá-los, ou seja, montar o próprio banco de dados através de comandos SQL e fazer a manipulação desses dados. O SQL pode ser embutido dentro de outros códigos de linguagens, usando módulos, bibliotecas, etc. Então você pode escrever um programa em C Sharp, por exemplo, ou em Java, e embutir o código SQL lá dentro. Tá? Permite criar e excluir os bancos de dados e tabelas, ou seja, tudo pode ser feito através do próprio SQL. Permite a criação de exibições ou visões, stored procedures, que são os procedimentos armazenados, e funções em um banco de dados, tá? Que são técnicas mais avançadas, e algumas delas a gente vai olhar também nesse curso. Também permite configurar as permissões de acesso nas tabelas, nos procedimentos e nas próprias visões. Tá? Então o SQL tem múltiplas funções. E o SQL ele possui vários grupos de comandos. Tá? Então, os comandos do SQL eles são divididos em 4 grupos principais: os comandos DDL, os comandos DML, os comandos DCL e os comandos DQL. Tá? O que são cada um desses grupos? Então, os comandos DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Tá? Nós temos aqui 3 exemplos de comandos desse grupo: comando create, comando alter e comando drop. Então, o comando create cria uma nova tabela, visão ou outro objeto no banco de dados, incluindo o próprio banco de dados. O comando alter, alterar, permite modificar um objeto existente no banco de dados, por exemplo, as tabelas ou colunas. Já o comando drop exclui uma tabela, uma exibição de uma tabela ou um outro objeto qualquer, como uma constraint, por exemplo. Tá? O grupo DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. São comandos que permitem manipular as informações dentro do banco de dados. Então temos 3 exemplos: insert, update e delete. O comando insert cria um registro, ele insere uma informação nova no banco de dados. O comando update, ele atualiza ou modifica um registro já existente no banco de dados. Ele atualiza as informações que já estão no banco de dados. E o comando delete exclui registros. Tá? Permite excluir uma informação no nosso banco de dados. Os comandos DCL, Data Control Language,
a linguagem de controle de dados são comandos que permitem controlar o acesso de privilégios de usuários. Tá? Temos dois comandos, o grant e o revoke. O grant dá privilégios a um usuário, dá permissões a um usuário sobre o banco de dados, e o revoke retira as permissões fornecidas a um usuário. Tá? E o comando DQL, Data Query Language, são os comandos que permitem fazer consultas no banco de dados, ou seja, obter certos registros ou grupos de registros de uma ou mais tabelas. Ok? Então esses aí são os grupos principais de comandos do SQL. Tá? Então nessa primeira videoaula nós vimos uma definição básica dos tipos de comandos, do que é o SQL, tá? E deixamos claro que o nosso curso é um curso de SQL, da linguagem SQL, e nós vamos utilizar para isso, para os nossos testes, para digitar comandos, etc., o sistema SQL Server da Microsoft, mas não é um curso de SQL Server. Nós não vamos aprender como configurar o SQL Server em si, tá? A não ser, é claro, a instalação do SQL Server e como utilizar as principais ferramentas, como gerar uma consulta, como criar um banco de dados, etc. Tá? Coisas que a gente precisa para poder trabalhar com o SQL linguagem. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Então, obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima videoaula, pessoal.